Desde a infância, muitos de nós fomos introduzidos à figura de Jesus de Nazaré, por meio de histórias contadas nas igrejas, escolas ou em casa. Relatos de seus milagres, como quando ele caminhou sobre as águas ou multiplicou pães e peixes, e de seus ensinamentos sobre o amor ao próximo, o perdão e a humildade, moldaram nossa compreensão de quem ele foi. Para muitos, Jesus é a personificação do amor, da compaixão e do perdão. Um homem cuja missão era transformar corações e guiar a humanidade para uma conexão mais profunda com Deus. No entanto, ao longo dos anos, essa imagem de Jesus foi muitas vezes simplificada, e sua essência como ser humano e divino, um verdadeiro revolucionário espiritual, pode ter sido esquecida ou mal compreendida. Quando paramos para refletir além das histórias que ouvimos, começamos a perceber que a vida de Jesus não pode ser limitada a apenas seus milagres ou suas parábolas. Jesus foi muito mais do que o protagonista de episódios de cura e de atos extraordinários. Ele foi um homem que desafiou as estruturas estabelecidas de sua época, tanto políticas quanto religiosas, com uma coragem que inspira até hoje. Ele enfrentou as injustiças da sociedade com uma ousadia que ecoa em nossos dias, e seu exemplo de liderança espiritual transcende os limites de uma religião. Jesus de Nazaré não apenas trouxe uma mensagem de paz e amor, mas também de resistência e transformação pessoal. Ele questionou o status quo, enfrentou as autoridades que governavam com opressão e ensinou que o medo não deveria controlar a vida das pessoas. Seu exemplo de vida é uma convocação para que cada um de nós viva de forma plena, sem se curvar às pressões externas ou aos medos que tentam nos paralisar. A essência de Jesus pode ser descoberta nas suas palavras de sabedoria, mas também em suas ações. Ele não apenas conhecia o divino, ele vivia o divino em cada ato, em cada palavra. Sua vida não foi apenas uma sucessão de milagres que impressionavam as multidões, mas uma demonstração de como viver com propósito e integridade, mesmo em tempos de adversidade. E é isso que muitos cristãos modernos precisam redescobrir. A mensagem de Jesus não é apenas uma história antiga a ser contada, mas uma lição de vida a ser vivida diariamente. Ele mostrou que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus, mas viver de acordo com os valores divinos de amor, compaixão, perdão e coragem. Jesus desafiou as autoridades da época, enfrentou a perseguição com dignidade e nunca recuou em sua missão de mostrar o poder transformador do amor. Ao trazer essa mensagem aos dias de hoje, Jesus Cristo continua sendo relevante não só por suas realizações espirituais, mas porque ele nos lembra que a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17:21, ele revela uma verdade profunda. O divino não é algo externo, mas algo a ser descoberto em nossa própria alma. Jesus queria que todos entendessem que o amor de Deus é algo que está acessível a todos, independentemente de sua origem, posição social ou condição. E essa é uma mensagem poderosa que todo cristão precisa redescobrir nos tempos atuais, quando tantas distrações e desafios tentam nos afastar dessa verdade fundamental. Ao discutir quem foi Jesus de verdade, é importante lembrar que sua missão ia muito além de meramente realizar curas ou proferir ensinamentos morais. Ele buscava mudar o mundo, e não através da violência ou do poder coercitivo, mas pelo amor, pela verdade e pela transformação pessoal. Seu chamado era revolucionário, tanto em um contexto espiritual quanto social. Quando Jesus falava, suas palavras carregavam a força de alguém que não apenas conhecia o divino intelectualmente, mas que o vivia de maneira plena e inabalável. Sua fé era profunda, inquebrável, e foi essa fé que lhe permitiu enfrentar a cruz com a convicção de que o amor e a verdade triunfariam, mesmo diante da morte. Hoje, muitos que buscam uma compreensão mais profunda da vida de Jesus
podem se surpreender ao perceber que ele continua a desafiar nossas expectativas. Ele nos convida não apenas a admirá-lo de longe, mas a seguirmos seu exemplo. E essa é a verdade sobre Jesus que todos deveriam conhecer. Ele não veio apenas para nos ensinar, mas para nos mostrar o caminho para uma vida plena. Quando refletimos sobre seu legado, percebemos que seu maior milagre não foi caminhar sobre as águas, mas caminhar entre nós, demonstrando que o verdadeiro poder está no amor incondicional e no serviço ao próximo. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre Jesus Cristo, percebemos que sua influência vai muito além dos relatos de milagres físicos que ele realizou durante sua vida terrena. Embora os feitos milagrosos, como a cura dos doentes, a multiplicação dos pães ou a ressurreição de mortos, sejam elementos essenciais para muitos, é importante entender que o verdadeiro legado de Jesus está enraizado em algo muito mais profundo: a transformação interna do ser humano. Jesus não veio ao mundo apenas para realizar milagres visíveis, mas para realizar uma revolução interna que mudaria a maneira como vemos a nós mesmos, aos outros e nossa conexão com o divino. Essa revolução espiritual promovida por Jesus está centralizada em seu ensinamento de que o reino de Deus não é uma realidade externa e distante, mas algo que já está presente dentro de cada um de nós. Ele ensinou que o amor de Deus não é uma força que age de fora para dentro, mas uma energia poderosa e transformadora que brota de dentro do coração humano. Em Lucas 17:21, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós." Um ensinamento que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e a descobrir que temos a capacidade de nos conectar diretamente com essa essência divina. Essa compreensão desafia muitas das expectativas que as pessoas tinham sobre o Messias na época de Jesus e ainda desafia muitos cristãos hoje que esperam sinais externos de salvação. A verdadeira grandeza de Jesus, portanto, não está em sua capacidade de realizar feitos sobrenaturais, mas em sua habilidade de amar incondicionalmente. O amor de Jesus não conhecia barreiras. Ele era inclusivo, compassivo e radicalmente acolhedor. Ele se aproximou dos marginalizados, dos excluídos, dos pecadores, dos doentes e dos oprimidos, pessoas que muitas vezes a sociedade da época ignorava ou rejeitava. Sua capacidade de olhar nos olhos dessas pessoas, de dar-lhes atenção e dignidade, era um ato revolucionário por si só. No mundo de Jesus, essas pessoas eram frequentemente consideradas impuras ou indignas de atenção, mas ele as via de uma maneira totalmente diferente. Ele não via as falhas ou as condições que as afastavam dos outros. Ele via sua humanidade e seu potencial de redenção e transformação.